Você considera o Bolsonaro de esquerda? Veja, isso aí para mim, nós já começamos, eu acho que num bom termo do ponto de vista de quem está escutando, que eu não brigo com palavras. Perfeito. Tá? Não brigo com palavras. Para mim, Presta o que atenção importa é o nisso aqui. conteúdo do que está se dizendo, né? Se a pessoa quiser chamar o socialismo de beterraba, o importante é que esteja claro a que conteúdo se refere, o que aquilo significa. Tá? No geral, esquerda e direita nunca tiveram sentidos bem definidos ao longo da história. Isso é um fato. São termos que não têm conteúdos claros. Normalmente, como que ele é utilizado? Para você que está chegando nesse corte agora, estamos assistindo aqui o debate entre o Gustavo, da orientação marxista, que é um professor e um marxista, comunista, e esse Roxo, que eu não conhecia, mas ele é um operador do mercado financeiro e se diz aí um libertário, porque segundo ele, liberal é de esquerda. Eles estão debatendo agora direita e esquerda. Então, para você que tem dúvida sobre esse assunto, pega aí, que isso aqui é uma puta de uma aula do Gustavo. Se inscreve no canal também. Ele é utilizado o seguinte: nas posições dominantes no país, em um determinado momento, aquelas que tendem a ir no sentido de maior preocupação social, ou igualitárias, coisas nesse sentido, são taxadas de esquerda. E aquelas que são mais voltadas para a tradição, para como foi no período anterior e tudo mais, são chamadas de direita. Mas isso muda. Né? Eu não acho que esquerda e direita sejam bons termos para definir nada. É óbvio que eu me situo como de esquerda, mas ao mesmo tempo esquerdistas são vários outros do qual eu tenho profundas divergências e faço combate profundo contra eles. Né? Agora, claro que, historicamente, considerando o que foi chamado de esquerda e direita dominantemente ao longo da história, o Bolsonaro jamais poderia ser visto como de esquerda em nenhuma dessas concepções. Direita e esquerda, como eu falo aqui para vocês todo dia, né? Não é uma linha e não é dois campos, né? Não é como se fosse um campo de futebol e você ou tá na esquerda ou na direita. Na verdade, ela é um espectro, é uma matriz em que você vai se localizando dentro dessa matriz a partir de referenciais. Quais são esses referenciais? Como ele falou, quem está se preocupando mais com questão de igualdade, redução das desigualdades, não que todo mundo tem que ser igual, porque ninguém é igual a ninguém, mas redução das desigualdades, se aproximando a uma igualdade social, é considerado a direita. Quem está mais preocupado em manter as coisas como são, que é a tradição, propriedade, família, etc., né? Quer manter as coisas, quer conservar, está mais à direita. Por isso que a esquerda, ela é por si só revolucionária ou subversiva, né? Porque ela quer alterar sim a realidade, porque ela olha para a realidade e fala assim, não, essa realidade não tá boa, porque tá muito desigual para as pessoas, então a gente tem que trazer mais para a igualdade. E aí você vai se indo mais para a esquerda, mas também você pode ir para dois aspectos, que é mais liberdade ou mais autoritarismo. E aí por isso que você tá sempre situado numa matriz, né? Direita e esquerda, autoritário ou mais libertário, né? Então você pode ser uma esquerda mais liberal, você pode ser uma esquerda mais autoritária, né? Então existem essas gradações, mas como o Gustavo está dizendo, isso é circunstancial, depende do tempo histórico em que você está vivendo, depende de vários fatores, porque hoje em dia, por exemplo, né? Como ele vai citar aqui, mas antigamente, há 10 anos, há 5, né? Pouco mais de 5 anos atrás, quando a gente começou essa página há 10 anos, a principal polarização no Brasil era PT-PSDB. Então, PT é da esquerda, PSDB é da direita. Hoje em dia, esses caras estão dizendo que o PSDB é esquerda. Por quê? Porque apareceu uma extrema direita, e aí, meu amigo, imagina assim, que é como se fosse uma gangorra. Quando chega um ator de peso de um lado, você acaba trazendo, né? Você acaba afastando, na verdade, né? Você acaba colocando todo mundo no outro campo, né? Então você se localiza a partir do referencial do outro. Então, não, eu sou de direita porque aquele cara é de esquerda. Tudo daqui pra cá, daqui pra lá é esquerda. Eu que sou a direita verdadeira. Porque, inclusive, isso existe em dois campos. Os dois querem falar, não, eu que sou a verdadeira esquerda, eu que sou a verdadeira direita. Na verdade, é o que eu falo aqui. Esse debate, pra mim, ele pouquíssimo importa mesmo. Eu sei, pra quem me acompanha aqui sabe. Isso aí pouca diferença faz na realidade, sabe? Eu acho que isso é um debate acadêmico que tem que ter, tem que existir, mas é dentro da academia. Isso não é debate que tem que ficar aqui sendo, né, macetado, martelado pela gente aqui como se fosse uma grande coisa. Não, não é, como o Gustavo vai explicar.
de direita. Né? Com certeza, com certeza. Com certeza? Mas, insisto, não me parece que o nome seja algo... A gente tem que ver o que ele é, o que ele defende, a serviço de quais interesses ele está, quais as suas concepções. A classificação de esquerda e direita por si só diz muito pouco. E o Lula? Exato. Pra gente entender. Volto a insistir. Se você Do que entender, ele se tá eu entender por defendendo. esquerda aquilo que eu defendo, ele não seria de esquerda. Dentro Exato. do espectro político brasileiro, por exemplo, Lula e Bolsonaro, esse é o sentido que o termo normalmente é utilizado. Ele é chamado de esquerda porque o Bolsonaro é a direita. Percebe? O PSDB lá atrás era a direita e o PT a esquerda. Com o surgimento dos grupos de direita com muita força que tem surgido no Brasil, em vários lugares do mundo, o PSDB já não é visto mais como um partido tão à direita como era visto no Brasil nos anos 90. Mas mudou o conteúdo? Não. Mudou as alternativas políticas dominantes. Agora, o PSDB é visto como um partido de centro em relação ao bolsonarismo, percebe? Ou até de esquerda, às vezes. Ou em até de relação ao esquerda, né? bolsonarismo. Então, são Pro termos bolsonarismo. relativos que dizem muito pouco, né? Pro bolsonarismo, a Globo virou de esquerda. O PSDB virou de esquerda. E pra esse maluco que tá aí no podcast, até o Bolsonaro agora virou de esquerda. Porque esses caras são loucos, porra. E eles vão sempre puxando, né? Você puxa pro seu. Não, eu sou a direita. Esse cara é o... Vocês vão ver o que ele vai falar que é o melhor período histórico. Pra ele. Então, pra ele, da Revolução Francesa pra cá, é tudo esquerda. Tudo esquerdopata, tudo comunista. Aí é banqueiro apoiando comunista. É uma confusão. Mas preste atenção no Gustavo, pra você não se perder no raciocínio. Na minha opinião. Perfeito. Muito pouco. Um dos primeiros vídeos do meu canal se chama... Meu canal ele é um canal bastante amador, assim, é uma coisa que eu toco por conta própria, mas um dos primeiros vídeos que eu fiz, o título era algo como esquerda e direita não significam nada. Perfeito. Bom, tem alguma coisa aí para falar sobre isso? Ou você concorda que Lula e Bolsonaro, no caso, são antagônicos, mas ao mesmo tempo tem mais a ver com o grupo dominante do que com os ideais que defendem? Tem a ver com quais Eu acho que interesses sim, você dá tá defendendo. claramente para classificar o Bolsonaro mais à direita nesse espectro e com certeza o Lula mais à esquerda, mas dá para perceber claramente que também as agendas revolucionárias evoluíram muito rápido nos últimos 20, 30 anos, né? A gente tem um negócio chamado janela de Overton, que é a janela que classifica o que está mais à direita ou mais à esquerda, e aquilo que você consideraria, por exemplo, de direita de esquerda 30 anos atrás, hoje é considerado de direita. Por exemplo, Humes, entendeu? Locke, caras que eram super radicais de esquerda 300 anos atrás, Nunca anos foram. atrás, hoje são considerados caras de direita, liberais. O próprio Nunca conceito foi. de liberal era um conceito de esquerda. O liberal era o cara de esquerda, né? E hoje a janela de Overton ela andou tanto para a esquerda que o cara que permaneceu no mesmo lugar hoje é considerado de extrema direita, exatamente por causa dessa questão das tradições. É como o cara hoje diz que escuta Rush, que é um clássico, né? É um clássico para quem não sabe, não conhece música clássica, não conhece a erudição, não conhece a história. Então, Olha os de papos fato, desse maluco, Rush, mano. Olha os ou, papos desse maluco. Eu coloquei Vitor Camisa, mas Iron Maiden, mas sei lá, o Metallica é um clássico. E na verdade, é só a janela de Overton, né, que simplesmente andou tanto para a direção papo, mano. revolucionária, Olha os papos né, desse maluco. da revolta da sociedade, que um cara que escuta Rush hoje é considerado um tiozinho tradicional, né? Cara, ele viaja muito na maionese, mano. John Locke é de esquerda. Nunca foi, mano. Nunca foi. John Locke tinha escravos, né? Provavelmente, né? Porra, ele era liberal na época que estava lutando contra os interesses monárquicos aristocráticos. Esses eram os liberais, mano. Não era que o cara andava de esquerda, porra. No sentido de defender a classe trabalhadora. Claro que não, pô. Ele estava defendendo a nova classe que estava emergindo e que precisava e queria e conquistou o poder político, que é quem? Burguesia. Então, John Locke estava escrevendo um livro para justificar a classe que ele estava ali para defender. A classe nascente, que já era a mais forte economicamente, porque é esse ponto.
a burguesia ela já estava controlando os estados através do dinheiro, né, que eram os grandes burgueses que emprestavam dinheiro para rei e etc. E os caras falaram assim, pô, maluco, a gente já tem tanto dinheiro quanto os reis. Vamos pegar o poder deles, tá maluco? Esses caras aí, porra, passando poder de pai pra filho, que porra é essa? Vamos pegar essa porra pra gente, a gente já é o mais poderoso. Daí que vieram as revoluções burguesas, porra. Por isso que foram burguesas as revoluções. Ah, mas teve povo e tal. Sim, o povo foi a boa e velha massa de manobra, assim como até hoje tem 1 milhão de pessoas que vão pra Copacabana defender as suas opressões, tá ligado? Isso aí sempre existiu e vai continuar existindo. Por isso que existe uma grande diferença entre as revoluções burguesas, americana, inglesa e francesa, para as revoluções comunistas, do tipo a russa e a chinesa, e a do Vietnã, né, que virou um país socialista depois de ter enxotado os Estados Unidos de lá. Não é esse podcast aí que foi criado pra falar mal de mulher? É esse mesmo, Redcast. É o podcast dos virgens. Show. Tem mais alguma coisa pra falar sobre Tenho isso? sim uma consideração interessante. Peraí, só uma coisa. Tem mais uma coisa pra falar sobre o que ele falou? Não, fica à vontade. Pode falar, então. Então eu vou engatar nessa porque isso gera um tema bastante interessante. Sim, realmente, os liberais eram vistos como de esquerda ao longo de muito tempo e a razão era muito simples, né? Para que o que eles defendiam entrasse em vigor, várias leis, setores dominantes da sociedade, direitos hereditários tinham que cair. E vou dar um exemplo para a gente ver como que a coisa é bastante curiosa. O que era direita na Inglaterra no século XIX? Direita na Inglaterra no século XIX eram organizações feitas principalmente por uma aristocracia de sangue, herdeira das principais terras da Inglaterra, e que não mais produziam diretamente naquela terra, nem como comandante da tropa, vamos chamar assim. Eles simplesmente arrendavam essas terras. Aí sim você vinham capitalistas que exploravam e pagavam uma renda anual. 15 mil libras, 20 mil libras, hoje seria algo como, sei lá, 200 mil reais, 500 mil reais, 1 milhão. Né? E o que acontece? Com o desenvolvimento do mercado capitalista, a produção na Inglaterra, um país frio, o principal país capitalista do mundo, era muito mais improdutivo do que a Ucrânia, que a gente vê a guerra até hoje envolvendo questões agrárias e tudo mais. Então existia na Inglaterra uma coisa que se chamava Lei dos Cereais. Essas leis eram o quê? Taxa alfandegária, imposto. Qualquer alimento que era produzido fora da Inglaterra, para poder entrar na Inglaterra, tinha que pagar uma taxa altíssima. E pelo que lutava a direita inglesa aristocrática e contra os liberais? Lutava para que as taxas alfandegárias continuavam, porque as taxas eram condição para a agricultura inglesa continuasse a prosperar e os proprietários ganharem a sua renda em cima da terra. E os liberais lutavam para quê? Contra a lei de cereais, contra os impostos. Os liberais, que eram a esquerda inglesa, contra os partidos, Câmara dos Lordes, era contra circunstância histórica. Todo um conjunto de partidos que eu não vou entrar aqui em detalhes. Burguesia então, contra a aristocracia. Por que os liberais eram a esquerda e eles se tornaram a direita? Porque o mundo se tornou inteiramente capitalista. Os liberais lutavam pela criação dos mercados contra os direitos de sangue, que a pessoa simplesmente por nascer numa determinada família, ela tinha direito, por exemplo, a um determinado taxa estatal, ou ela tinha direito a uma renda que advinha da propriedade da terra, do qual ela sequer geria. O confronto entre David e Ricardo, que era na época os pais do liberalismo, e sim, seria a esquerda, frente, por exemplo, a Thomas Malthus, que seria a direita. O que defendia Thomas Malthus? Imposto, taxas, proteção da aristocracia inglesa. A aristocracia inglesa, por sangue, por tradição, era quem tinha direito à posição dominante na Inglaterra, econômica e politicamente. E o que era o liberal? Era o cara que, de fato, para prevalecer uma sociedade do mercado, que é o tamanho do capital que manda, e não vínculos diretos de pessoa para pessoa, não títulos de nobreza, que já está pré-determinado de maneira hereditária, o liberal tinha que lutar contra essa aristocracia. A batalha inglesa do século XIX é a batalha pelo fim das leis de cereais, que terminou pela vitória dos liberais. O que acontece no período seguinte? Claro, hoje os liberais podem ser conservadores, porque é a sociedade pelo qual eles lutavam que venceu. Os títulos de nobreza que garantiam a propriedade. É aquela velha história, né? Todo revolucionário se torna conservador no dia seguinte da revolução. É mais ou menos isso, mas é isso. Que classe estava em disputa? É a burguesia, pô. Não era a classe trabalhadora tentando tomar os meios de produção. Era a burguesia tentando tomar o poder político da aristocracia. Então... da terra da Inglaterra, da Irlanda, uma aristocracia de sangue que foram quebrados
Percebe? Entendi. Então, claro, quando ele se torna um setor dominante, porque venceram, eu acho até bom, tá? Nessa contenda aí, se eu tivesse que escolher, eu prefiro os liberais ingleses do que os aristocratas, né? Que tinham direitos de sangue, herdados, hereditários e tudo mais. Então, claro, por isso que o liberalismo hoje se coloca como conservador. É o mesmo liberalismo. A diferença é que antes ele não podia ser conservador porque ele tinha que lutar contra os setores dominantes da sociedade. Ele vence esses setores dominantes da sociedade. Por idas e vindas, a Revolução Francesa teve vitórias, depois derrotas, retrocessos, coisas que só vai se consumar no século XX. É um processo muito complexo, sem dúvida. O fato é que os liberais, ou seja, a defesa do mercado, do tamanho do capital, um poder político, um poder econômico que não se dá por direitos de sangue herdados e vínculos diretos de pessoa para pessoa, mas um poder que se dá pelo tamanho do capital e pelo mercado. Isso venceu. Então agora os liberais são conservadores, porque agora precisa manter, consolidar, né, e continuar com a sociedade que eles criaram, Que você apesar acha? dos diversos problemas que tem. O que você acha, Roxo? Não, ele tem razão Vai, no Roxo. sentido de que eles fizeram uma que você revolução, derrubaram quem tinha direito sobre as coisas, e aí agora se tornam conservadores porque querem manter. Então eles não são tradicionalistas nem querem um resgate. Eles querem manter o poder que eles conquistaram. O fato é que eu acho que a principal discussão entre o liberal e o marxista e o comunista e o socialista, que pra mim é a mesma coisa. Eu sei que obviamente talvez seja até uma ofensa pro Gustavo, mas assim, do meu ponto de vista tradicionalista é muito semelhante. Ai, caralho. A Não, nossa vai. discussão, ela é teológica. Ela é uma discussão puramente A teológica. discussão é teológica. Existe direito adquirido, Fudeu. existe uma hierarquia. Existe, isso é fato. A gente é fato. é obrigado a ser justo ou a gente tem que usar a justiça que tiver. Eu acho que é mais a grande questão Cara, olha isso. Toda essa Acompanha esquerda que vem depois da Revolução Francesa, porque assim, dizer, não, os aristocratas usavam peruca, dançavam, não gostavam de trabalhar, eram os vagabundos, então a esquerda fez certo, o liberalismo fez certo, tirou eles do poder, e aí tá beleza, e agora nós vamos continuar a revolução. Tá julgando pessoas nobres que adquiriram uma nobreza por um direito de honra, entendeu? Porque que honra? os seus antepassados foram lá e fizeram as grandes conquistas. E aí, Que grandes conquistas. Que grandes conquistas, irmão. Sair pelo mundo colonizando, matando os povos, explorando, roubando propriedade, roubando as pessoas, destruindo a porra toda, como fizeram na África, nas Américas, na Ásia. É isso. Essas são as grandes conquistas da aristocracia que merecem o reconhecimento e a honra, e aí por isso eles têm o direito divino de governar. Vai tomar no cu pra lá, careca liberal safado. hein? Que filha da puta, né, cara? Caralho, meu irmão. Aí começa a falar que, vocês já viram pra onde isso vai parar, né? Vocês já viram, ele entrou numa espiral agora, meu amigo, que ele não vai sair mais dela. E aí ele vai chegar no fundo do poço, vocês vão ver só. Então, se você quiser melhorar o nosso canal, ajudar a investir no nosso canal, a gente precisa trocar câmera, etc, e aí vai ficando melhor, etc, tá bom? Aí você pode fazer o quê? Você pode fazer um Pix pra gente. Aí você pode fazer um Pix nesse aqui que tá na tela, que é o Pix da minha esposinha, ela toma conta de tudo. E aí a gente vai conseguir melhorar cada vez mais os canais, porque aqui a caça aos fascistas não pode parar, certo? Porque aqui é fogo nos fascistas, fogo na Casa Grande, o comunismo vencerá. Paz entre nós e guerra aos senhores, esses sim. Financiem a mídia antifascista no Brasil e vamos pra cima deles. Ficou bom? Vocês gostaram do microfone novo? Ah, que maravilha.